Bom, pessoal, continuando aqui a nossa brincadeira, vamos retomar a questão da ideia do preço da oferta, tá? É, da curva da oferta, perdão. Então, aqui a definição de livro, tá? É o, o material que vocês têm aí. Deixa eu descobrir como é que aparece apareceu aqui o cursor do mouse. Então vamos lá. Definição é oferta. A oferta, o que é a curva de oferta? A oferta de determinado produto é determinada pelas várias quantidades que os produtores estão dispostos e aptos a oferecer, em função dos vários níveis possíveis de preço em dado período de tempo. Então, só lembrando, a curva da demanda ela é a curva do consumidor. E a curva da oferta é a curva do produtor. Na curva da demanda é quanto eu estou disposto a comprar. E na curva da oferta é quanto eu estou disposto a vender. Enquanto eu, consumidor, eu quero o preço mais baixo, né? Quanto mais baixo eu compro mais. Enquanto produtor, quanto mais caro, mais eu tenho vontade de vender. Isso é melhor para mim. Então, aí eu vou me esforçar mais. Pô, em vez de eu produzir para ganhar pouco, eu quero produzir para ganhar mais. Um produto mais caro. Tá? Então, a curva da demanda, então, a curva da oferta, perdão, basicamente é essa aqui, lembra? Enquanto a curva da demanda era decrescente, a curva da oferta ela é crescente. Quanto maior o preço, meu preço está subindo aqui, mais eu quero vender, mais eu me disponho a ofertar, a produzir. Então, se o preço for só R$ 2 a unidade, eu só vou produzir 6.000 unidades. Ah, mas se o preço aumenta para R$ 6 a unidade, eu quero produzir mais. Eu vou comprar mais máquina, eu vou produzir, vou contratar mais gente, enfim, vou fazer qualquer coisa que é mais vantajoso para mim. Tá? Também, da mesma maneira, essa oferta ela é afetada por alguma coisa. Então, uma coisa que afeta a oferta, por exemplo, é a capacidade instalada. Olha que interessante. Houve um aumento do consumo. Por exemplo, nesse caso do coronavírus, eu vi que a capacidade produtiva, eu não lembro se da China, da Coreia do Sul, de Taiwan, na produção de máscaras hospitalares era X. Da noite para o dia, eles conseguiram decuplicar a, a capacidade produtiva de produzir máscaras hospitalares. Ou seja, eles são muito bons em ampliar a capacidade instalada. Que daí, se há uma expectativa de você produzir mais, se você não tiver capacidade instalada, não adianta. Imagina só, você tem um galpãozinho e nesse galpãozinho você, sei lá, você faz, sei lá, calendários, tipo desse tipo aqui, ó. Esses calendáriozinhos aqui. Você tem uma gráfica, perfeito, e você se dispõe a fabricar esses carinhas aqui. Bom, bacana. Quando chega no final do ano, eu imagino que a demanda aumenta por esse tipo de produto. Mas se você não tem capacidade produtiva, você não consegue produzir uma demanda maior de clientes querendo comprar aquele tipo de produto. Você fala, olha, eu só consigo produzir isso e não consigo fornecer para você. Tá? Outra coisa que, para vocês entenderem que é quase a mesma coisa, a gente pensou em capacidade instalada, mas toda e qualquer dificuldade relacionada aos fatores de produção, terra, trabalho, capital, afeta a capacidade de oferta. Vamos supor, ao contrário, que você tenha máquinas, você tenha energia, você tem tudo disponível para produzir mais. Porém, você não tem mão de obra, você não tem funcionários para contratar lá. Se todo mundo estiver empregado, você não vai conseguir empregar pessoas, porque você não tem onde pegar pessoas. Então, olha, muitas vezes a gente tem a oportunidade de conseguir vender mais ou ofertar mais, mas a gente não consegue porque não tem mão de obra treinada. Então, esses são os problemas. Tá? Outra coisa que afeta a capacidade de oferta é o preço dos bens substitutos. Tá? É... Então, por exemplo, aqui, ó, imagina só que manteiga e margarina, por exemplo. A manteiga ela pode ser substituída por vários concorrentes, tá? Pela margarina A, margarina B, etc. e tal. Então, não adianta você se entusiasmar porque o preço está muito alto, ou até querer aumentar seu preço, porque o concorrente ele pode ter
um produto substituto, a concorrência pode ter um produto substituto e saciar a necessidade da população, tá? Alguns produtos praticamente não tem substituto, sei lá, sal de cozinha. O que você vai colocar no lugar do sal? Mas para açúcar você pode colocar adoçante, enfim, outras coisas tipo assim. Então, a existência e o preço dos bens substitutos acaba funcionando como uma espécie de concorrência, tá? Outra coisa que afeta a capacidade de oferta é a expectativa minha, enquanto produtor, em relação à oferta. Se eu acho que vai aumentar, de antemão eu já começo a me preparar. Compro uma maquininha, alugo um outro galpão, vou treinando trabalhadores para trabalhar comigo, alguma coisa assim. Mas se eu não tiver muita confiança, eu não acredito, o mercado cresce, eu não estou preparado e aí falta produto no mercado, com outras consequências, por exemplo, inflação, que a gente vai ver mais adiante. Tá? E da mesma coisa, expectativa quanto à evolução do preço. Se você percebe que aquele produto que está todo mundo procurando hoje, o preço vai continuar aumentando, opa, isso anima o produtor, vai querer se capacitar, comprar mão de obra, instalações, máquinas, etc. Agora, se você sabe que esse surto, esse aumento é temporário e vai durar pouco tempo, você fala, pô, não vou investir para ganhar dinheiro 2 meses, talvez não valha a pena, vou me endividar e talvez eu não tenha o que fazer com essas máquinas, tá? E, de novo, a ideia da condição ceteris paribus. Isso funciona se os demais fatores permanecerem constantes. Então, por exemplo, olha, se eu aumentar minha capacidade instalada, eu vou conseguir produzir mais, tá? Se todos os outros fatores colaborarem. Se houver alguma mudança deles, não dá certo, tá? E essa curva aqui, eu vou passar rapidamente, é a mesma coisa que eu havia feito lá. Eu criei 3 situações aqui, em azul a curva original, tá? Aí houve um incremento de oferta, é a curva verde, ou seja, pelo mesmo preço, R$6, antes o produtor se dispunha a produzir cerca de 14 mil unidades, e agora pelo mesmo preço ele se dispõe a produzir, não dá para ver que eu estou aqui na frente, umas 15 mil unidades, 16 mil unidades, tá? E em vermelho, a curva de oferta com choque para baixo. Então, ou seja, naquele mesmo valor de R$6 por unidade, se antes ele estava disposto a produzir, sei lá, uns 14 mil por mês, agora ele estaria disposto a produzir um valor menor, 12 mil mais ou menos por mês. Se eu não desci torto aqui, tá bom? Bom, equilíbrio de mercado. Ora, lembra que eu falei para vocês na aula anterior? Eu tenho uma curva de demanda que ela é decrescente. Eu tenho uma curva de oferta que é crescente. Em algum ponto essas curvas elas se encontram. E esse é o ponto de equilíbrio do mercado. Fica mais fácil olhar direto. Essa é a tabela que eu gerei, o gráfico da página seguinte. Fica mais fácil explicar direto no gráfico lá. Então aqui, gente, curva descendente. Que curva que é essa? Curva da demanda. Curva ascendente, essa amarelinha marronzinha aqui. Curva crescente, curva da oferta. Então vamos analisar a da demanda primeiro. Eu, consumidor, se o preço for R$6, se o preço for R$6, eu só me disponho a comprar 2 mil unidades. Tá? Agora, se esse preço que está em R$6, ele abaixar, por exemplo, para R$2, aí eu me disponho a comprar 18 mil unidades. Tá? Agora, a curva da oferta é o contrário. Eu, produtor, se o preço for só R$2 a unidade, eu só me disponho a fazer 6 mil unidades. Agora, se o preço aumentar para R$6 a unidade, eu dou um jeito, vou querer produzir, sei lá, 14 mil unidades. Tá? Então, é isso que eu falei para você. Ó. Com o preço de R$2, o fornecedor se dispõe a fornecer 6 mil. Esse aqui, ó. Agora, com o preço de R$2, o comprador, curva azul, curva da demanda, se dispõe a comprar 18. Então, nessa circunstância, preço de R$2 não dá caso. Porque esse cara não quer fabricar. Quem quer fabricar pouco. Esse cara quer comprar muito, o que vai acontecer? Olha, esse cara não consegue fornecer, o preço vai subindo devagarinho. Esse cara aqui vai desistindo de comprar um pouco, que está um pouco mais caro. Aí o preço aumenta um pouquinho mais, vai para R$3.
Olha, se R$ 3, esse cara se dispõe a fazer 8, esse cara aqui só se dispõe a comprar 14. Até que o preço aumentando, até chegar num ponto em que esse cara, o produtor, se sente satisfeito com o valor para produzir a quantidade que o mercado deseja, no nosso caso aqui 10 mil unidades, e com esse preço de R$ 4 aqui, o consumidor, curva azul, curva da demanda, está disposto a comprar 10 mil unidades por mês. Então esse é o ponto de equilíbrio. É o ponto em que o consumidor, naquele valor, se dispõe a comprar um determinado número de quantidades e por aquele valor o fornecedor se dispõe a produzir a mesma quantidade procurada. Então, preço de equilíbrio de mercado. Tá? Beleza. Bom, afinal de contas, o equilíbrio ele é bom ou o equilíbrio é ruim? Quando a gente vê um economista falando, dá a impressão que é o melhor dos mundos, né? Uma coisa bacana. Todo mundo chegou a um acordo. Eu quero comprar tanto, por um preço que eu considero justo, e aquele cara quer vender a mesma quantidade, e ele considera o preço de venda também justo. Então, pô, tá todo mundo feliz. Mas não é bem assim. Nós vamos ver mais no final do curso, quando a gente for estudar o keynesianismo, que muitas vezes nós estamos em equilíbrio, porém nós não estamos atendendo as pessoas, né? Eu citei isso na última aula, né? Então, por exemplo, os preços, se for no supermercado agora, o preço tem equilíbrio. Bom, até a crise do corona estava, né? Então, minha esposa lá falou para mim que ela foi comprar o tal do álcool gel, e lá onde a gente mora, parece que o álcool que ela comprava estava R$ 6 a embalagem. E da noite para o dia aumentou para R$ 20, tá? Então, com R$ 20, gente, quem consegue comprar vai comprar. E vai chegar a um ponto de equilíbrio em que o fornecedor está feliz, porque está vendendo o preço que ele quer, e desgraçadamente o consumidor está feliz porque ele conseguiu comprar. Pior quem não conseguiu comprar. Mas e quem não conseguiu comprar álcool? Então, muitas vezes, esse equilíbrio ele é danoso para a população. E muitas vezes o Estado, enquanto agente econômico, ele entra no circuito aí para mudar essa brincadeira, mudar essa história. Tá? Então, muitas vezes o Estado entende que esse equilíbrio é danoso e vai lá e mexe nisso. Tá? Então, por exemplo, nós vamos dedicar uma aula mais adiante que nós vamos ver que o Estado ele tem como, por meio de políticas, instrumentos de política macroeconômica, atuar no mercado e chacoalhar o mercado. Então, por exemplo, no caso do álcool aí, ele pode colocar a defesa econômica, os PROCONs da vida, vamos dizer assim, para penalizar as empresas que estão aumentando o preço de maneira abusiva. Tá? Ou ele pode dar subsídios para uma empresa fabricar mais álcool. Se você, quem se dispor a fabricar álcool para limpeza de mãos, eu dou desconto dos impostos. Isso vai estimular mais gente a produzir álcool. E aí ele consegue alterar o equilíbrio, colocar mais mercadoria no mercado, por exemplo, reduzindo os impostos e mexe com toda a economia. Tá? Como vocês entenderam, vai ficar mais evidente depois, nas aulas futuras aí, mas o Estado ele consegue chacoalhar o equilíbrio, ele consegue facilitar a vida para quem quer produzir, facilitar, por exemplo, o acesso de crédito ao... Vamos dar um exemplo aqui, ó. Vamos supor que não tivesse outro jeito, o fornecedor vai querer vender o álcool por R$ 20 a unidade mesmo. Puxa, mas o consumidor quer se proteger, não tem R$ 20, só tinha R$ 6. O governo pode falar o seguinte, ó, eu retiro todos os impostos de compra do álcool, de forma que ao final da brincadeira o álcool vai custar os mesmos R$ 6 para o consumidor. Tá? Alguma coisa, eu dei um exemplo assim, né, de bate-pronto assim, mas a ideia é que vocês entendam nesse momento que o Estado ele consegue reduzir imposto, ele pode ele mesmo produzir, ele pode criar condições para que outras pessoas produzam, para que a gente altere o ponto de equilíbrio do mercado. Que, repito, não significa que atingido o ponto de equilíbrio, ele é bom, porque nem todos estão consumindo naquele ponto. Tá? Bom,
Já que o Estado intervém na economia, como é que ele intervém? Ele pode intervir de maneira direta ou indireta. Ele pode, por exemplo, foi muito comum na Venezuela, na Bolívia, o pessoal estatizou determinadas empresas privadas. Não? Ele foi lá e passou, como agente econômico, ele passou a produzir petróleo, passou a produzir gás, passou a produzir sei lá o quê, não importa, tá? E, relacionado ao exemplo que eu dei no slide anterior, ele pode intervir de maneira indireta na economia, tá? Ele pode abaixar os juros da economia, ele pode atuar no câmbio, por exemplo, ele pode reduzir ou aumentar impostos, coisas tipo assim, que aumentam ou diminuem a atividade econômica. Tá? Ainda seguindo nessa compreensão do papel do Estado na economia, classificando as intervenções, ela pode ser desses 4 tipos aqui, tá? Olha, ser absorção, então, como você tem anteriormente, no caso da Bolívia, é que o Estado assume determinado setor da economia, tá? E acaba atuando até como, pode até atuar de maneira monopolista, nós já vamos entender o que é isso, ou seja, só ele fornece aquele produto, tá? Ou ele intervém de maneira participativa, então a Petrobras é um exemplo disso, ela disputa o mercado com a gasolina da Shell, da Ipiranga, coisas do tipo assim. Tá? Ou o Estado ele intervém de maneira diretiva, por forma de lei, por forma de determinar os impostos, coisas do tipo assim, ou de maneira indutiva. Então, por exemplo, ele diminui os impostos para que estimule mais os produtores a produzirem cada vez mais. Tá? Bom, eu vou dar mais uma pausa aqui e a gente continua logo em seguida.